Olá, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, que, para quem não conhece ainda, Dr. Walter Trebitz é professor de Direito, ele é um dos coordenadores do Grupo CROM, um agente transformador da sociedade, e compartilha amorosamente toda semana todos os seus conhecimentos conosco aqui da TV Galáctica. Gratidão, Walter, seja bem-vindo ao seu programa. Boa noite, Ângela. Boa noite para todos. Nosso primeiro programa de 2022 do Ponto Zero. Estamos reiniciando o nosso trabalho. É um trabalho de muita dedicação e amor para vocês aqui, para dividir um desenvolvimento necessário da consciência, né? Nós estamos aqui de volta mais uma vez. Bom, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Feliz 2022 para todos nós. Que a gente desperte cada vez mais rapidamente para que a gente possa mudar tudo isso que está aí, né? Bom, Walter, hoje o tema é muito interessante. A formação da zona escura pelo efeito sombra. Walter, o que é o efeito sombra? Diz aí. Bem, eu vou até explicar um pouco o tema antes de falar exatamente do efeito sombra, né? Por que nós pensamos nesse tema para hoje. Na minha live de quarta-feira passada, que também foi o início, né, do nosso ano, eu falei sobre o ano de 2022 como o ano, não do despertar mais apenas, também o ano de, continuamos no processo de despertar, mas é o ano do desperto. Significa o quê? Né, que nós subimos um degrau na ascensão, no sentido de que hoje nos é cobrado vibracionalmente um trabalho efetivo. Né? Então, como o ano é do desperto, significa que o desperto precisa realmente trabalhar por isso, realmente exercer aquilo que aprendeu, que está aprendendo. Né? Então, dentro desse contexto, o que é a formação de uma zona escura pelo efeito sombra? Né? Antes de explicar exatamente o que é o efeito sombra. O efeito sombra a gente falou ano passado numa live específica sobre isso. Né? Então, não é exatamente um repetir, mas é um insistir no tema, porque isso precisa ser muito claro para todos, porque foi nos esclarecido em relação à formação da zona escura. Né? E o que é essa formação da zona escura? Na verdade, é os nossos sentimentos negativos. E eles são projetados no que a gente chama de efeito sombra. Então, aí entrando realmente na pergunta que você faz agora, né, o que é de fato o efeito sombra? O efeito sombra é o que nós deixamos de acumular no nosso perispírito, em nosso campo áureo, em nossos pensamentos em forma de negativo. São os restos dos nossos sentimentos toscos, raiva, angústia, medo, mágoas, rancores, censuras, etc. E no ano do desperto, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nos foi transmitido hoje a razão pela qual uma parte importante da humanidade não consegue enxergar a verdade. É justamente pela formação da zona escura. E a formação da zona escura, ela é resultado do nosso efeito sombra, incluindo os despertos. Tá? Então, nós despertos, por mais que nós tenhamos a percepção da verdade, da ascensão, de tudo mais, eles deixaram claro que nós estamos participando da formação da zona escura. E essa zona escura também eu devo explicar, eu vou falar um pouquinho mais aí para frente da live também, é uma zona de absoluto bloqueio da possibilidade, não da aceitação da verdade, mas de enxergar essa verdade. E os escuros estão aproveitando esses sentimentos negativos do nosso efeito sombra para a criação dessa zona escura. Então, nós temos que tomar muito cuidado, aqueles que estão em despertar ou os que estão despertos, com os seus sentimentos em relação às pessoas que não estão no processo. Então, tomem cuidado com raiva, com angústia, com rancor, com mágoa, com contrariedade, porque os outros não estão aceitando, ou que têm dificuldade, ou que estão sofrendo, ou que estão falando, ao nosso ver, bobagens.
né, que são de fato bobagens, mas eles não percebem. Então, tomem cuidado com isso, porque todo o efeito negativo disso cria a zona escura. E vem do nosso efeito sombra. O efeito sombra é uma questão pessoal de cada um. Todos nós temos ele. 100% da humanidade tem a sombra. Tem o seu lado de desconstrução negativo, em maior ou menor grau. Claro que nós, em processo de despertar, eu tenho certeza, toda live eu tenho a infinita felicidade de falar isso, que todos que nos assistem aqui lutam para trabalhar isso, eu tenho certeza disso. E se as pessoas estão aqui na nossa live, elas estão realmente dispostas a uma transformação, né, a um crescer pessoal. Então, eu sei bem que o que eu faço, o que a Ângela faz, o que os trabalhadores de luz fazem, todos aqui que nos assistem, com certeza fazem. É um sacrifício muito grande, porque o ego impõe muitas coisas, a personalidade impõe muitas coisas, mas hoje, felizmente, a questão de dias, nós ficamos sabendo a resposta da pergunta que eu fiz em lives do ano passado. Por que que uma parte tem tanta dificuldade de enxergar a verdade? Tem tanta dificuldade de enxergar que estão sendo, vamos dizer assim, conduzidos a uma situação que pode levar até o desencarne de muitos, que pode levar até o adoecer de muitos, lesionar muitos, e eles não enxergam. É justamente a zona escura que é muito bem construída pelos trevosos ainda. E essa zona escura é de difícil transposição se não houver essa força positiva por parte dos despertos. Nós temos, inclusive, foi também nos deixado a mensagem que nós temos plena condição de dissolver essa zona escura. Só que precisamos mudar a nossa atitude pessoal, os nossos sentimentos em relação a isso. O efeito, né, do que nós sentimos em relação ao comportamento do grupo que ainda, né, sofre esse bloqueio. Então, na verdade, hoje, nós enfrentamos um mundo que não é um mundo de incompreensão ou compreensão, mas é um mundo que, de uma parte, não tem condição de chegar, não tem absolutamente condição. Claro que isso está relacionado ao estado vibracional deles, tem toda uma compatibilidade, mas nós, no processo de despertar ou despertos, podemos contribuir para dissolver essa zona cinzenta, essa zona escura que deixa todos eles com essa parte, vamos chamar assim, numa cegueira existencial. Maravilha, Walter. Ô, Walter, por que pessoas ainda têm tanta influência na vida dos seres... Por que esse efeito sombra, aliás, tem tanta influência na vida dos seres humanos, né? O planeta não está na quinta dimensão? Nossa, essa pergunta é uma delícia, né? Ela tem, assim, um monte de coisa boa para se falar. Sim, o planeta está na quinta dimensão, nós não. Nós não. Então, sofrendo as inversões. Essa influência, ela existe porque nós precisamos chegar na quinta dimensão. Planeta em quinta dimensão não faz o ser humano em quinta dimensão. É verdade. Ele vai acolher o ser humano na quinta dimensão se o ser humano na quinta dimensão conseguir se manter. Do contrário, o ser humano não conseguirá, inclusive, conviver aqui. Então, o que há de influência ainda é um modificar pessoal de cada um. E nós, no processo de despertar os despertos, temos que trabalhar para contribuir para que outros mais possam elevar sua vibração, elevar sua compreensão, enxergar a verdade. Né? Hoje nós temos com todo respeito às pessoas, eu não quero aqui ser grosso, nem ficar apontando ou acusando, mas nós temos uma imbecilidade geral instituída, são pessoas que têm formação, não são pessoas que não... E, de repente, você vê que é um perdido. É um perdido. Uhum. A pessoa mantém um regime de crenças fechado dentro de si, não quer se abrir mão daquilo. E eu tive uma conversa com uma pessoa muito importante, que é muito importante ainda na minha vida, mas foi muito importante. Você conheceu essa pessoa no Grupo Crom, em um determinado momento,
né? E é um professor, foi meu professor, e eu senti, ele se sentiu ofendido porque eu mostrei a ele a verdade. E aí usou, com a inteligência que ele tem, de até isso contra mim. Eu estava me colocando como dono da verdade, que eu sei, eu sou, né, o dono da verdade. Então, isso o que, que é? Justamente essa zona escura que impede a pessoa de ter a clareza dos acontecimentos. E aí o ser humano é o caminho para a ascensão de quinta dimensão, aí que ele precisa se transformar. Então, essa influência ainda é forte, sim, porque o ser humano precisa acompanhar a quinta dimensão, independentemente do planeta estar nessa dimensão. Verdade. Né? Nada muda se a gente não mudar, também tem isso, né? Ô, Walter, Verdade. e explica pra gente o que é essa zona escura que você está citando aí? A zona escura é responsável não pela opinião, como eu já disse, não pela crença, não pela ideologia, o modo de pensar dos grupos, mas por impedir o pensar fora da matriz. A zona escura, ela impede o pensamento fora da caixinha. Não é o que você pensa, mas a possibilidade de você pensar diferente. Esse é o trabalho, um dos últimos trabalhos dos trevosos no mundo. É uma verdadeira, eles colocam essa barreira justamente para não acontecer isso, para que a humanidade fique dividida, e aí pode criar o conflito, que por nossa bênção, né, dos nossos tempos atuais, nós não temos conflitos graves, até sociais, sobre isso, mesmo que haja polaridade, que haja dualidade de opiniões e tudo mais, nós estamos conseguindo nos manter numa certa paz, né, numa relativa paz, ainda que, às vezes, até dentro da família, dos grupos de amigos e tudo mais, tem opiniões divergentes, mas não é 1% do que poderia ser em termos de negatividade. Então, essa zona escura é esse impeditivo. É pela ação da zona escura que as pessoas não aceitam que estão sendo convidadas a participar, né, de um movimento horrível na humanidade que vai contra elas mesmas. Inclusive, há uma aceitação passiva da possibilidade da hecatombe pessoal de cada um hoje, graças a essa zona escura. Então, hoje, as pessoas sabem que podem ser vítimas fatais de uma situação e não se importam com isso. Agora, isso o que, que é? Essa barreira. É uma barreira energética e que se alimenta do negativo, de todo o negativo. É verdade. Isso é alimentado, eu vou usar aqui um termo que depois a gente esclarece melhor, porque é uma coisa sempre polêmica, sempre difícil, mas existe uma legião de soldados da miserabilidade no mundo, para manter essa barreira ativa. E o nosso trabalho é dissolvê-la. A mesma forma que eu fui orientado sobre isso, no sentido de esclarecer, porque o meu pedido da resposta, ela veio, então veio esse esclarecimento, também nos deixaram a mensagem positiva de que nós, no nosso trabalho de energia positiva, de oração, de compreensão, de amor, de amar incondicionalmente, de exercer o amor incondicional, nós participaremos ativamente da dissolução dessa barreira. Isso é muito importante. Isso é um grande trabalho de nós, do Ano do Desperto, como eu disse na nossa primeira live lá de quarta-feira. Então, isso é muito, muito importante, né? Hoje, nós temos, graças a essa zona escura, pessoas que enxergam bandidos como seus líderes, como seus ídolos. E não tem quem mude essa ideia. Agora você vai dizer, aí você vai dizer que falta inteligência nessas pessoas, que falta clareza no sentido do mínimo. Não falta tanto assim. Agora existe esse impeditivo energético é terrível. E esse nós precisamos trabalhar positivamente, colocar energia boa nele para que ele se dissolva. E isso é uma tarefa nossa, porque é uma tarefa humana. A nossa sombra, nosso efeito sombra, tem que ser o efeito luz, tem que ser o efeito iluminação. Ao invés de nós projetarmos sombra
nós devemos projetar a luz. Até porque a luz não tem sombra, né? Então, o dia que você ver um ser que não projeta sombra, pode se preparar que é um ser bem iluminado. Com certeza. Ô, Walter, então os despertos podem incentivar a formação da zona escura, é isso que eu estou entendendo? Sim, com toda certeza. Uhum. Se não houver o cuidado no pensar em relação aos demais, né, como encaramos a negativa do coletivo, o bloqueio dentro da família, estaremos ainda em outros caminhos alimentando essa barreira, que os demais, né, deverão ultrapassar para despertar. Agora, o problema não é só levar, como foi dito desde o início da live, é bom repetir para ficar bem, para o pessoal entender bem, não é uma questão hoje, mais a mais, não é uma questão de opinião, acreditar, não acreditar, aceitar ou não aceitar, mas é ter a possibilidade, né, de sair da caixinha. Eles não têm, eles estão, nesse sentido, trancados na matriz. E isso é muito emblemático, isso é muito complicado. Então, eu chamo os nossos amados irmãos despertos em despertar, que participam aqui, de fazer uma luta amorosa no sentido de emanar sentimentos positivos, sentimentos de ascensão, para que essa barreira se dissolva, para que eles tenham a oportunidade de enxergar. Né? Porque nós chegamos num nível bastante importante de compreensão. Ante uma censura, ante uma acusação, ante sentimentos difíceis ou de rejeição a quem não aceita a verdade, a quem não aceita a luz. Agora, dentro disso também, nós precisamos entender o porquê que isso acontece. Claro que, de repente, não pode se falar, não, eles são vítimas. Não, não são vítimas. Tudo vibra dentro da sua própria sintonia, claro. Mas o que nós podemos fazer é enfraquecer essa barreira. Porque quando essa barreira cair ou se enfraquecer de tal forma que não haja mais como bloquear, haverá uma explosão positiva, né, dentro da compreensão do que de verdade está acontecendo no mundo, no nosso planeta. Isso é maravilhoso. Isso é bom demais. Esse é o 2022 que vem por aí. Oba! Bom, Walter, a zona escura, então, é uma zona de barreira consciencial, é isso? Sim, exatamente isso. A conclusão, né, a gente reunindo, o raciocínio é uma blindagem da luz. Né? É uma forma de não deixar enxergar. E não deixar enxergar. E aí que entra, né, para as nossas racionalidades o inexplicável que agora está sendo explicado. Porque quando foi pedido essa explicação, eu pedi em forma de manifestação nas lives durante o ano. De repente, eu recebi a mensagem e me explicaram, olha, isso, agora nós podemos revelar que o efeito é esse, existe uma barreira e que todos vocês participam, até os despertos. E aí me deixaram, inclusive, a mensagem de que o desperto ainda pode ser pior, porque o desperto, se ele não tomar cuidado, ele sofre com a oposição dos demais, e isso não pode acontecer. Nem sofrimento, nem nenhum tipo de sentimento negativo por você ser desperto. Ao contrário, deve haver um sentimento de compreensão e uma disposição permanente de estar disposto a falar sobre a ascensão, sobre o despertar, sobre a nova era, para quem quiser ouvir. E aí vem, então, o segredo. Mas quem vai nos ouvir? Quando vão nos ouvir? Quando essa barreira diminuir. Quando essa parede existencial for derrubada. Ô, Walter, o que os despertos ou despertar podem contribuir para a limpeza da zona escura? Em princípio, retirar de si a censura. Não só a autocensura. A autocensura é um processo psicológico pessoal, mas a censura, os sentimentos negativos em relação ao que estão ainda no processo de assimilar as mudanças. A zona escura é alimentada por esses sentimentos e vibrações negativas.
Então, a primeira chavinha, né, de você se soltar, se você deixar o ir para que o universo cuide junto conosco, porque tudo está entrelaçado, né? O universo não faz nada sozinho sem nós, e nós não fazemos nada sozinhos sem o universo, mas tirar a censura de si, ou seja, o acusar, o apontar, o comparar, né? O dizer, não, aqui não tem ambiente para mim, tem sim, tem sim. Lembre-se que o Messias da energia crística, ele ia onde precisava de ser dita a palavra dele, não era onde todo mundo concordava com ele. Ele ia exatamente onde precisava ser dita, né, a mensagem dele. Então, a nossa mensagem, ela tem que ser de forma amorosa, né, transmitida exatamente para aqueles que precisam ouvir. Uma pitada aqui, uma sementinha lá, uma conversa aqui, né? E mais a mais vai se conseguindo amorosamente, né, distribuir essa verdade, esse conhecimento, e também quebrar essa barreira que a gente fala hoje, que é a zona escura. Verdade. Eu estou com uma companhia aqui, Walter, desculpa, mas ela não me deixa. Ela entra, olha, gato é um animal aéreo, eles entram por cima do telhado, por tudo quanto é canto. Pessoal, perdoem aí que estou aqui segurando, não, ele porque está senão vai por cima do participando. computador. Walter, o efeito sombra, nesse sentido, pode ser entendido como a formação de uma espécie de egrégora negativa pessoal, é isso? Então, a egrégora é o resultado de um grupo de energias semelhantes. Então, eu não posso exatamente chamar que o efeito sombra, que dá o resultado, a barreira, né, a barreira da zona cinzenta ou a zona negra, ela não é exatamente uma egrégora, mas o sentimento coletivo negativo forma essa egrégora. Então, o meu, o seu, o de quem quer que seja, naquele momento que a gente deixa escapar, e vamos ser sinceros, a gente ainda tem esses momentos, a gente precisa lidar, né? Um grande esforço existe, a sinceridade é dos dois lados, tanto no sentido de acontecer, como no sentido de admitir que a gente se esforça, né, para que isso não aconteça. Isso forma, então, a egrégora negativa. A egrégora, sim, é um grupo energético formado, tanto positivo quanto negativo, né? E a zona escura é uma egrégora negativa, né? E que há esse impeditivo de luz, né, de esclarecimento, ou de aceitação, ou de, né, que a pessoa, de repente, fala, poxa, é mesmo, olha isso, né? Aquela coisa mesmo, deslumbramento. Do nada a pessoa, nossa, mas olha, e eu não via isso. Quanta gente a gente já não ouviu dizer isso no passado, né, em algum momento? A gente mesmo já deve ter dito isso em alguma vez, né? Então, essa zona cinzenta, ela é o fruto de uma egrégora, né? E, por si, ela é uma egrégora. Entendi. Ô, Walter, podemos entender que a ascensão para o ano de 2022, que é esse, né, se elevou no estágio do conhecimento humano? Sim, sem dúvida. O que eu já dei um spoiler lá no início, porque é fantástico isso. Nós subimos um degrau, sim. Subimos um degrau, estamos acima, né, dos anos anteriores nesse sentido, e só que a responsabilidade positiva aumentou. Sim. Porque nós estamos vencendo com a luz. Então, assim, de tudo que eu disse, de cuidado que os nossos despertos e em despertar precisam ter, para não formar a barreira escura, também nós ascendemos, sim, a um degrau de responsabilidade positiva e de iluminação, sim. Por isso que é possível falar hoje sobre isso com tanta clareza, e tanta gente, com certeza, praticamente, eu tenho certeza que 100% daqueles que nos escutam estão entendendo o que eu quero dizer. E isso, sim, é uma ascensão no degrau, né, do desenvolvimento. E 2022 é um balanço de muito que foi feito aí desde final de 2019, 2020, 2021, e agora nós estamos começando a colher
os frutos desse esforço e também a consciência do que nós podemos fazer ainda para ascender mais degraus nessa ascensão toda aí, nesse subir dos nossos sentimentos, das nossas vibrações, e viver nesse planeta de quinta dimensão de verdade. Oba! Ô, Walter, eu vou fazer essa pergunta, mas tem uma pergunta de um internauta aqui que mandou via e-mail, ele mandou várias vezes, depois eu vou fazer essa pergunta também. Em resumo, Walter, o despertar ser um esforço purificador do ego e dos sentimentos mais densos do ser humano não servirá para nada? Sim. Isso eu digo, já disse muitas vezes. Despertar apenas, sem trabalhar o nosso ego, sem trabalhar a nossa autotransformação, não significa nada. Não significa nada. Então, prestem muita atenção nisso. Não adianta você perceber as transformações, o que os governos fazem, né, o que a big indústria aí dos remedinhos faz, tudo isso, né, entender e tal, se você não se transformar, não transformar a sua personalidade. Então, despertar não tem significado sem um trabalho pessoal. O despertar possibilita esse crescimento pessoal, faz parte dele, graças a ele, né, é possível que isso se viabilize, mas sem o esforço purificador do ego, como a pergunta fala, não há nenhuma serventia. É só um rebelde que vai ficar postando um monte de informações que ele pega na internet, vai ficar replicando, e no final das contas, se ele não se transformou, é só um papagaio de pirata, infelizmente. É isso aí. Falou tudo, é verdade. Ô, Walter, eu tenho uma pergunta do Rogério de Menezes, ele é de Salvador, Bahia, e foi até uma coisa que nós conversamos, eu achei bastante interessante, a sincronicidade. Ele diz assim, Dr. Walter, como o senhor enxerga esta avalanche de cursos oferecidos aí por pessoas que se dizem contatadas, por espiritualistas, esotéricos, com os preços altíssimos? Isto realmente dá um upgrade evolutivo nessas pessoas? Ou é apenas um engodo? Veja, em primeiro lugar, para que você crie um ambiente de ascensão, depende de um esforço seu. Todas as informações para você ascender existem à disposição gratuitamente na internet, você não precisa de nenhuma coisa paga, ninguém vai te dar mais do que a própria internet te dá, em termos de informação. Agora, precisa ter um esforço de pesquisa, né? Qual que é a diferença para uns que pagam um curso e outros que conseguem isso com seu esforço? Que às vezes o curso resume um grupo de informações que você obteria da mesma forma, sem precisar pagar nada. Só que não pensem que consciência, ascensão e desenvolvimento se dá dentro de biblioteca, de curso, de livros, tá? Os materiais registrados na literatura sobre consciência e tudo são amparadores e ajudam você a ampliar a sua compreensão, mas a sua compreensão é um trabalho seu. Não existe diplomação de consciência, não existe curso de consciência, não existe curso para revelação nenhuma. Os principais canais que informam as pessoas são gratuitos, mas você precisa ler. Existem questões enormes de mensageiros da luz que ninguém lê. Aí quer fazer curso depois. Tem um site, eu vou tomar a liberdade de dar o nome do site aqui, chama Trabalhadores da Luz. Ele é antiguíssimo, ele é um dos primeiros sites com esse tema. Ele tem centenas de textos dos mensageiros da luz. Só que as pessoas que eu conheço, que eu indiquei esse site, não têm a menor paciência de ler. E quando lê, diz que é sempre a mesma coisa, e não é. Agora, consciência não tem diploma de consciência, não tem diploma de ascensão, não tem diploma de despertar. É um esforço,
Muitas vezes parece que é a mesma coisa, você pode se sentir, às vezes, um pouco cansado, achar que está sendo repetido. Então, dê um tempo, mas não desista. É isso que vai fazer você se transformar. Agora, quem faz isso de uma forma de mercantilizar o conhecimento nesse sentido, né, sem fazer crítica aqui, ou sem apontar ninguém, enfim, pode ser que transformou isso num tipo de negócio e tudo mais, mas as pessoas precisam entender que consciência não se obtém isso. E eu deixo um recado também para uma outra parte, que separa aí em algum canal do YouTube uma motivação para fazer duras críticas a determinados YouTubers que fazem esse trabalho e muitas vezes cobram, como se todas as pessoas fossem vítimas disso. É o contrário, né? A pessoa não é vítima, né? A pessoa sabe escolher. Se ela quer pagar, o problema é dela. Ninguém tem que ser criticado por causa disso ou acusado, como a gente vê acontecer. E eu acho lamentável que tem gente que abre canal no YouTube para criticar pessoas que estão trabalhando. E quem quer pagar, que pague, quem não quiser pagar, não paga. Né? Na minha opinião, consciência tem esses caminhos. Eu nunca cobrei um centavo de tudo que eu fiz, muito pelo contrário, só contribuir. Nunca falei de consciência cobrando nada de ninguém, mas isso é o Walter. Né? Eu não e vou... a Cris também, né? Você me conhece, então, a Cris também. Exatamente. Agora, eu não vou reportar nenhum tipo de comentário crítico a quem faz isso, quem cobra. Claro. Agora, o que a gente lamenta é que tem gente que se separa o seu tempo para atacar essas pessoas. Como se todo mundo que entrasse nesse tipo de curso fosse vítima. Não, a pessoa quer, deixa. Deixa, a gente mostra. Tem pessoas que, pela sua natureza, um pouco mais ansiosas, querem as coisas mais rápido, entendem que se conseguir um número de informação maior naquele grupo, naquele momento, elas vão conseguir chegar mais junto com aqueles que já sabem um pouco mais. Cada um tem seu caminho, pode ser que seja verdade para alguns. E vamos lá, vamos tocar o barco. É como diz, que nem as pessoas que criticam os pastores evangélicos. Tudo virou um grande, na verdade, o que a gente percebe claramente é que nesses meios Deus virou lucro e templo virou dinheiro, mas quem está lá é porque tem um ganho secundário, né? Quer ficar nessa condição. Tá tudo Exatamente. certo, a eternidade está aí para cada um dar um salto e aí no caminho lento, né, Walter? Pode-se dizer que nesse contexto tem muito poucas vítimas. Sim. Muito poucas vítimas. A vítima mesmo só acontece assim num caso muito extremo, porque o resto todo mundo faz escolhas. Se a pessoa escolheu desse jeito, né, é o caminho dela. Cada um. Ai, Walter, uma delícia falar com você. Fico muito feliz de estarmos juntos nesse 2022, que é um ano muito importante. Ano 8 da numerologia, nós sabemos, muitas coisas boas, eu tenho certeza que irão acontecer. E conto com você em toda sexta-feira aqui, compartilhando amorosamente todo esse conhecimento maravilhoso, meu querido amigo. Fique à vontade para você se despedir, pessoal. Aí. Eu quero agradecer, como sempre, muita gratidão a você, Ângela, por proporcionar esse momento para todos nós aqui. Agradecer à equipe da TV Galáctica, sempre cede esse momento para nós aqui também, a todos que estiveram aqui ao vivo e quem ainda virá nos assistir também, né? Desejar um 2022 de muita luz, de muita consciência, de muito crescimento para todos, né? E que, a partir deste instante, se promova o positivo para que nós possamos contribuir de forma mais iluminada possível para quebrar essa barreira escura, né, do nosso efeito sombra. Né? O nosso efeito sombra é de cada um de nós e nós temos que iluminar essa sombra cada vez mais, porque aí essa barreira escura se dissolve. Então, e até a sexta-feira que vem com outro tema aqui para a gente conversar.
Gratidão, Walter, gratidão a você que nos assiste, gratidão à TV Galáctica e até a próxima sexta com o nosso querido Dr. Walter Trepes. Beijo, Walter, gratidão. Beijo para vocês, pessoal. Obrigado. Tchau.